A transformação nos processos industriais, elas acontecem de várias formas. Mas a gente tem como prioridade o processo de queima, de uso de um combustível e do calor para transformar a matéria ali, uma matéria-prima num produto, ou o processo de transformação física, como, por exemplo, o processo de moagem. Né? A gente tem, no processo de cimento, a extração do calcário, que vai moer, que vai ali homogeneizar com outras substâncias, que vai para o forno, queimar, que depois vai moer de novo para ser aquele cimento bem fininho que a gente conhece, e o nosso saco de cimento que a gente usa como produto. Então, na queima e na moagem, em ambos os casos aí, a gente tem como olhar na fonte de emissão se os indicadores estão bons para o processo, para se a gente está perdendo dinheiro a partir do momento da matéria própria, o próprio produto que está saindo na chaminé, o próprio saco de cimento, aí você olhar para aquela chaminé e ver o saquinho de cimento indo embora ali. O que era para ser vendido está indo embora. Está indo embora, exatamente. Ou se está estourado o indicador ambiental e aí você está com problema no processo. E vamos falar do processo, a gente até já falou em podcast anterior, mas eu vou repetir aqui com relação à queima, né? A queima ela acontece de forma eficiente com a presença de 3 grandes atores, que é o comburente, o calor e o combustível. Okay. E esses atores eles precisam estar em proporções ideais para que, dependendo do tipo de queima, ela aconteça de forma completa. Quando a queima ela acontece, ela é eficiente, você tem lá na fonte de emissão, através dos monitoramentos ambientais, a leitura de indicadores ambientais dentro dos padrões, de determinados indicadores ambientais. Que chama de gases de combustão, né? Os gases de combustão. Se eles queimaram bem, tá tudo bem. Uma queima de um hidrocarboneto. Vou falar uma coisinha mais técnica agora, mas assim, uma queima de gasolina, de diesel, né? Uma queima de gás natural. Ela vai produzir, prioritariamente, dentro de uma queima eficiente, dióxido de carbono e água, do ponto de vista teórico. Então, quando a gente observa altos índices de... Eu estou falando de efeito estufa, não de clima não, tá? Estou falando de eficiência de processo. Depois a gente entra nesse tema. Quando está emitindo muito CO2 e muita água numa queima de hidrocarbonetos, é sinônimo de que eu tenho uma queima completa e tenho menos emissão de material particulado, por exemplo, menos emissão de óxidos, menos emissão de ácidos, né? Então, quando eu tenho eu aumento esse indicador, quando a queima ela começa a ficar incompleta lá no equipamento... Isso quer dizer que alguma coisa está errada. Exatamente. E que alguma coisa está errada, a gente começa a ter o índice alto lá em cima de monóxido de carbono, de CO, e de material particulado e dos óxidos e todos os outros poluentes. Então, quando a gente observa esse aumento do monóxido de carbono, isso é uma indicação de que o processo está com problema. E aí, beleza, Edivando, e como é que eu ganho dinheiro com isso, transitando do CO para o CO2? Porque quando você está com a queima incompleta, você precisa gastar mais combustível para você chegar ao resultado que você queria. Então, o cara ali que está queimando bagaço de cana numa usina de açúcar e álcool, e a queima dele está descompassada, ele vai precisar injetar mais combustível, ele vai precisar de mais energia para ele chegar no ponto que ele queria para produzir o vapor da forma que ele queria. De alguma forma, mexer no processo para que essa combustão seja completa. E acaba gastando mais, né? Você inserindo mais combustível, consequentemente você gasta mais para manter aquele processo funcionando, né?